capítulo 7 do nosso livro No Mundo Maior. Hoje o André vai conhecer um caso complicado e você vai aprender junto comigo aqui nesse livro, nesse capítulo que chama Processo Redentor. Esse livro inteiro tá falando sobre aquela semana que o André tá passando lá junto com o Calderaro para aprender sobre os processos da mente, sobre o funcionamento da mente e como que a pessoa alcança a loucura. Então eles tinham saído do hospital, tinham atendido o último caso, estavam se dirigindo para casa desse pacientezinho, desse menino de 8 anos que estava acamado, mas com a intenção de ajudar a mãe, cuja razão estava periclitante, assim que o Calderaro falou para ele. E no caminho o Calderaro foi explicando para o André que é enorme a quantidade de auxiliadores nesse nível de proteção da mente. E ele disse que o objetivo é evitar que a pessoa caia na loucura. E eles atendem casos vários, de muitas matizes. Então a gente já viu ali casos de quase loucura que a pessoa tinha remorso demais, tinha culpa demais, sabia que estava no caminho errado, não conseguia voltar e estava enlouquecendo. A gente já viu tudo isso. E agora nós vamos ver um outro caso mais complicado ainda. Nesse caminho, o Calderaro estava falando para o André que o desequilíbrio se instala e quando a loucura chega, quando diz assim, não, é loucura mesmo, positivou a loucura, é o final de uma luta. Não foi assim de ontem à noite para hoje de manhã, que a pessoa, pirou. Não é assim que acontece. Ele diz que o único caso que acontece fisiologicamente é quando a sífilis se instala e estraga a máquina. De resto, é tudo por pensamento, é tudo por sentimento, é tudo por coisas que a pessoa, desequilíbrios que a pessoa já acalentou há muito tempo. E ele disse que a sabedoria divina não se descuidou em nenhum momento de proteger a criatura da loucura, porque sabia que é muito fácil enlouquecer. E a sabedoria divina colocou a ciência para ajudar o humano, para entender a parte fisiológica da coisa, colocou a filosofia para entender a parte intelectual, tudo com o objetivo de evitar que a pessoa caia neste rumo da loucura. E colocou a religião para ajudar. Essas 3 linhas de pensamento, de trabalho, ajudam a humanidade como um todo a não cair na loucura. Mas mesmo assim, ainda tem casos muito frequentes. E aí ele disse que inúmeras legiões de auxiliadores invisíveis se desdobram em toda parte para atender. E ali o André estava pensando, enquanto o Calderaro ia falando, claro que o André ia pensando e fazendo as perguntinhas dele. Ele estava pensando, mas como é que escolhe, né? Se é tanta gente precisando e tantos grupos, como é que escolhe? Se vai atender aqui ou ali? E aí o Calderaro, entendendo o pensamento dele, disse, não tem favoritismo, tá, André? Porque ele estava pensando assim, será que atende melhor quem é católico? E quem é espírita? E quem é isso, aquilo? E aqueles que não acreditam em Jesus? E os hinduístas? E como é que atende todo mundo? Como é que decide quem vai ser o primeiro? E sabe o que o Calderaro respondeu? Pelas súplicas. Olha bem, quando a pessoa reza, quando a pessoa pede, quando a pessoa interessada tá em desespero pedindo, ou quando alguém está pedindo por essa pessoa. Súplicas. E daí ele falou, pode vir do alto, pode vir do baixo. Ou seja, rezar funciona para receber ajuda, até essa ajuda mais difícil que é para o funcionamento da própria ideia. Essa força intercessora, que ele disse, que determina os processos de ajuda. Olha que legal! Bom, quando eles estavam chegando nesse nível de assunto, chegaram na casa do menino. Tava entrando ali, o André percebeu que a casinha era bem cuidada, o jardinzinho e tudo. E quando eles entraram lá, eles viram o menino de 8 anos que estava lá deitadinho. E o Calderaro falou assim, há algumas semanas eu venho aqui para ajudar essa mãezinha que tá precisando do nosso apoio para não entrar nesse nível de loucura, já que o corpinho do filho muito debilitado, bem magrelinho, 8 anos já, e estava num berço ainda. A criaturinha tinha muitas dívidas de passado e era ligado a essa mãe há muitos séculos. E essa mãezinha eu trouxe agora com um extremo carinho, mas ela estava extenuada, cansada, como você pode imaginar. E a criança chorava o tempo inteiro, sempre. Sabe por quê? Porque tinha 2 verdugos grudados nele ali. E o André ficou muito assustado porque eles eram feios demais. E ali,
como o André já tinha visto milhares de vezes, o passe, a energia entrando tão boa, arrumando o lobo frontal, a região dos movimentos, dos pensamentos, das decisões, ele via tudo isso, ele viu exatamente o contrário. Ele viu o obsessor, daquele verdugo ali mesmo, colocando a mão na fronte da criança e passando. Ele disse que a substância era tão densa, tão grossa, que parecia um piche. E passava ali no lobo frontal e na região dos movimentos, e a criança daí que chorava. Imagina o mal-estar, o sentimento ruim, porque o obsessor queria que ele se sentisse mal mesmo, queria que ele passasse esse trabalho, só que quem sofria junto era a mãe, né? Então eles chegaram ali para dar uma força para aquela mãezinha, e o Calderaro disse assim, ó, pro André: a gente aproveita porque ela faz orações todos os dias e ela tem horário certo para rezar, e cada vez que ela reza a gente consegue agir mais. Olha só, faça o evangelho no lar para receber ajuda. Claro que a gente tem obsessor. Você não é a princesa Cinderela para acreditar que tá aqui só para passear, para viver feliz para sempre. Você sabe que tem dívidas, mas não é por isso que você tem que viver mal. Você vai rezar e vai pedir ajuda sim, para que limpe na tua casa esses miasmas que ficam, que é o que o Calderaro fazia ali. Limpava ali a energia da casa, limpava a energia dos pensamentos da pessoa, dava um auxílio pro obsessor, que também é merecedor de ajuda, né? São sofredores, e ele se aproveita desses momentos de oração da pessoa para fazer mais. Nesse caso ali, o obsessor estava agindo fortemente na criança, mas já era hábito, isso acontecia todo dia. E aí o André, impressionado que estava, pedia esclarecimentos, e o Calderaro contou para ele a história. Ele disse que esse guri já tinha sido tipo um general, assim, uma coisa... Eu imagino assim, né? Ele não falou, mas ele disse que era alguém de uma posição muito importante, que conduziu pessoas e matou muita gente. E ele incitava ódio, violência, ele falou de insurreição civil. Ou seja, ele criou um movimento mesmo, e para matar gente, para se vingar de alguns que ele queria e tal. Só que com isso ele teve muitos inimigos, óbvio, a pessoa não sabe, não pensa e refletidamente toma essas decisões. Matando muita gente, causando violência, ele estava lá se achando bam, 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 o poderoso da situação. Acontece que todos esses que se sentiram injustiçados, violentados, que sentiram raiva dele, voltaram. E fazia mais de 100 anos que ele estava nessa condição terrível. E agora ele tinha conseguido reencarnar, fazia 8 anos que ele tinha conseguido reencarnar, tinha conseguido uma mãezinha carinhosa, porque além de tudo a gente ainda tem que conquistar o amor materno, e ele tinha. Essa mãezinha cuidava dele e colocava ele junto ao peito e ajudava, só que cada vez essa criatura despendendo muita energia, gastava muita energia dele e dela também, né? Cada vez que ela botava ele no colo com tanto amor, claro que ela recebia do alto o amor, mas já gastava ali na energia e ela estava cansada. Aí o Calderaro falou pro André: mas agora ele já tá vivendo a parte mais fácil, o difícil mesmo já passou, a parte mais difícil já passou, que era quando todos aqueles estavam grudados nele, todos aqueles exigindo uma reparação, querendo violentar o corpo dele espiritual, né? Já tinha morrido. E essas cobranças assim não deixavam ele viver, enlouqueciam ele ficava ali naquela condição. E aí ele nasceu com esse corpinho debilitado, cego, quase não ouvia nada, e com essa condição de só ficar entre ele e o pensamento dele e os obsessores. Já pensou? Que loucura! A gente pensa que estar preso é uma loucura, mas estar preso num corpinho que não funciona é a mesma coisa de estar numa cadeia só com seus obsessores, só com quem não gosta de você. E era isso que ele sentia. Tava ali naquele corpinho que não caminhava, respirava mal, comia mal, tudo ruim no corpinho dele, movido por essa ação de violência que ele causou.
E o Calderaro disse, agora já tá fácil, agora só tem esses dois. A maior parte já foi. Por quê? Pelas rezas da mãe, pelas orações que outras pessoas tinham, pela piedade, ele não tinha condição de fazer nada por ele, mas alguém fazia por ele. E aí já estavam indo, tratando esses obsessores recebendo a chance de voltar para suas vidas, fazer coisas melhores. E agora tinham ficado só esses dois, mas esses dois causavam um inferno na vida dele e estava transtornando essa mãezinha. Como o Calderaro falou, ele está cercado de inimigos e desafetos. Mas olha bem, ele devia ter algum mérito para receber essa mãe. Ele tinha mãe e pai. E ele recebia o carinho e a atenção e tudo mais. E aí o Calderaro falou, o espírito não retrocede de forma alguma, mas ele pode criar uma curva ali e causar mais débitos para ele. Ele não vai retroceder do que ele já aprendeu, ele não vai voltar para trás, mas ele pode criar empecilhos maiores para a vida dele. Foi o que esse fez. E olha, ele já estava assim há quase 2 séculos, diz que ele tinha causado, quase 2 séculos fazia que ele tinha causado toda essa violência, essa desgraça na própria vida, esse desequilíbrio. E fazia 100 anos que ele estava curtindo esse corpinho. E ali, ele dizia assim, ó, que as angústias eram horríveis. E quanto mais o obsessor se aproximava, mais ele ficava pior. E sabe o que Calderaro contou? Que a justiça divina permitia isso porque ele tinha que se arrepender do que tinha feito. Ele tinha que entender que não pode avançar assim nas criaturas, que ele não tem esse direito, que ele não pode fazer o mal e ficar ileso, que todo mal tem resposta e que tudo que a gente pratica na vida de bem ou de mal é nosso, vai vir para nós em algum momento. E ali, esse choro que ele fez, porque o obsessor se aproximou mais, daí ele chorou mais, daí ele ficou agoniado, e a mãezinha entrou no quarto, pegou ele no colo, e ela, sentindo-se assim, extenuada, que é quando a gente não aguenta mais de forças, né, recebeu essa ajuda do Calderaro. E ele deu esse passe nela, e ele disse, eu tenho feito isso há algumas semanas, para recuperar as forças dela, para realinhar esses pensamentos. Enquanto ela estava com o filho ali, ela rezava. E sabe, não era aquela oração, Pai Nosso, Ave Maria, era assim, Deus me ajuda a seguir, não me deixa cair. Porque essa criaturinha era o primeiro filho dela, né? Então ela tinha casado há 9 anos e engravidou, e esse gurizinho já tinha 8 anos e estava ali nesse sofrimento. E ela, cansada, recebendo a ajuda, e sabe o que acontecia quando ela recebia ajuda? Os pensamentos iam mudando, e é o que acontece com a gente. Quando você tá ali pensando, ela não estava fazendo uma oração assim, toda regrada, toda certinha, ela estava só pedindo ajuda, por favor, que ela tivesse condição de levar a vidinha dela para frente, que ela não desistisse, que ela tivesse condição de levar essa criança. Ela dizia esse filhinho, né, que sofre, porque quando ela encontrava com as amigas dela, as amigas tinham filhos também, e os filhos como ela dizia, né, enchiam de orgulho as suas amigas porque cresciam, iam para a escola, falavam coisas engraçadas. O filho dela não falava, não andava, não tinha a menor condição de ir para a escola, de conviver com alguém. Ele ainda causava repugnância pelo seu aspecto feio, né, porque o mal vai causando, vai transformando, vai transfigurando a pessoa, né. Então ela dizia, e esse filhinho que Deus me deu, e ela não ficava revoltada não, ela dizia, eu sei que não vai me dar orgulho, não vai fazer coisas, que Deus me dê força de continuar. E cada vez que ela pedia, ela ganhava. E nesse momento ali era o Calderaro que estava ajudando e encheu ela de força. E a força que ela ganhou serviu para limpar esses pensamentos, tirar essa densidade que causava o cansaço no físico. E ela adquiria pensamentos novos. E os pensamentos eram, eu vou ter coragem sim, Deus me deu essa criança, Ele vai seguir a vidinha dele, nós vamos conseguir, vai ser mais fácil, o processo é difícil, mas a gente está conseguindo. Ela ficava cheia de esperança. E nesse momento, o André percebeu que, tá, mas daí essa obsessão vai durar sempre? Vai ser sempre assim, ela vai estar sempre precisando, o guri vai estar sempre precisando, o que acontece? E o Calderaro contou pra ele que enquanto ele estava ali
preso nesse corpo, sofrendo as consequências dos seus atos, que a justiça divina não é boba nem nada, que utiliza da ação desse mal para melhorar ele mesmo e evoluindo sim. Claro que é lento. E ele disse, esse processo de depuração é muito lento. É a mesma coisa que você querer limpar um copo muito sujo, imaginei assim, né, que das imagens que a gente vê na internet, essa densidade assim dentro de um copo, essa gosma preta dentro do copo e botando a aguinha limpinha ali, demora para esse preto todo sair e ficar tudo limpinho. Mas o processo é assim mesmo, precisa reencarnar, precisa ter um corpinho. Esse ali ainda teve a benção de ter uma mãezinha e vai se depurando assim aos poucos. E sabe o que o Calderaro contou pro André? Que esses dois obsessores vão se transformar pelo amor dessa mulher, eles vão conseguir reencarnar também e vão ser irmãos dele. Olha como essa justiça divina, ela é implacável, perfeita, maravilhosa. Se vai dar certo, ninguém sabe. É uma tentativa. Eles vão reencarnar através dessa abençoada, dessa mulherzinha, por isso que ela tinha que ser preservada e receber todo esse apoio da espiritualidade, e eles iam reencarnar, vão reencarnar e vão ser irmãos daquele ali. E qual era o objetivo? Que eles se afinizassem de novo, se harmonizassem de novo. Eles não iam estar tão ruins quanto ele estava, então eles não iam nascer assim tão debilitados, e eles iam acabar sentindo piedade desse irmão. Então eles vão estar, né, na mesma casa com pai e mãe. Então olha o quanto esse casamento é preservado, quanto essa mulher é preservada para conseguir trazer esses dois e eles morarem ali juntos. Meu Deus, que perfeição! Fiquei impressionada com a história e fiquei impressionada também com o que o Calderaro falou pro André. Na hora, ali, eu esqueci de te contar, na hora que ela estava precisando, que ela estava com o menino no colo, ela estava precisando do auxílio, o Calderaro olhou pro André e disse, quer fazer o processo ali, tipo, dar energia e falar ao coração dela como um pai prestimoso, falar em nome da espiritualidade superior? Daí o André disse, não, porque ele tinha visto no outro caso que o Calderaro tinha falado pra ele, né, o nosso conhecimento não vale nada, amigo, nesse caso aqui. Daí já nesse ali da mulher ia adiantar. Aí o Calderaro falou pra ele, quer fazer? Ele disse, não. Aí o Calderaro disse, não, mas antes não ia dar certo, porque era outro caso. A gente estava falando para quem se odiava. Aqui nós falaremos a um coração materno que está aberto ao conhecimento, à paz, à luz, está sedento por essa energia. Daí o André fala, não, eu não me sinto competente ainda, estou aqui para observar. Ele estava naquela semaninha para observar, né? E aí o abnegado, dedicado ao bem, fez aquela oração. E eu achei bem legal. E o André ainda ficou observando que na hora que o Calderaro estava botando essa energia e tudo mais, foi aqui no lobo frontal, né, na parte das decisões, a epífise dela, que é a glândula pineal, se acendeu. Então, essa glândula é a que faz essa comunicação. E se acendeu e ela, como um todo, ficou mais brilhante do que estava, porque ela estava naquela energia pesada, cinzenta, e ela se iluminou e ficou bem, e ainda com o filhinho nos braços, se sentiu melhor, e ele disse que foi como se fosse um transporte indefinível de carinho. Ela recebeu aquele amor e passou pro doentinho. E ela com ele ali nos braços, passando o que ela estava ganhando para ele. Claro que ele não chegava a ficar uma pessoa que tá nesse nível assim, ó, ele nem alcançou o remorso ainda, né? Ele ainda tá só no medo e na contemplação e no desespero do que ele tá vivendo. Ainda tá vivendo ali, ó, no assoalho. Lembra daqueles 3 níveis? Ele não consegue subir, ele não sobe nunca. Ele tava ali. Ela é que precisava subir para ter condições de conviver com ele e ser o arrimo dessa família. Ai, meu Deus. Daí o Calderaro ainda concluiu assim, viu, André? Como é lento o processo, mas dá para ser feito, e é assim o caminho de fazer o processo de depuração do corpo. E os médicos insensatos, quando olham uma criaturinha dessa, não enxerga, não ouve, não comunica nem para frente nem para trás, né? Não vai evoluir. Diz assim, será que não seria melhor uma morte suave? Eles ainda falam isso, né? Dizendo para livrar essa família desse peso.
E o Calderaro estava mostrando para o André que é esse peso, é esse amor que vai conduzir os dois a um caminho melhor. Porque a mãe e o filho já estavam unidos há muito tempo, não foi escolhido assim ao léu. Eles já estavam unidos por erros de passado há muito tempo. E era a chance de melhorar. É lento? Sim, quase que imperceptível. Eu imagino assim a família dela dizendo: meu Deus, aborte essa criança, né? Porque agora tem equipamentos melhores, dá pra ver quando vai ser assim, né? Ou dizendo assim: pra que você mantém? O médico não falou que existia uma morte suave, vai livrar você. Gente, olha só a loucura. Olhando com os olhos humanos parece que está se livrando de um problema. Olhando com os olhos espirituais está arrumando um problema de vida eterna. Enquanto esses dois não se arrumarem, enquanto ele não se arrumar com os outros, enquanto a gente não se ajustar com a providência, com a justiça divina, a gente não vai ser feliz, não vai sair desse nível ali de baixo, nesse nível raso de desgraça, não vai subir para o segundo, não vai subir para o terceiro andar. Lembrando que a gente só fica feliz no terceiro, tá? Legal esse capítulo, né? Pesado, interessante. Assista quantas vezes for necessário até você entender. Faça o teu evangelho no lar. Olha, pra mim ficou gravado isso, que a gente tá aqui nesse mundo mesmo porque errou, não é novidade para nós. Mas olhar assim um caso desse, de verdade, conforme tá acontecendo, conforme o olhar desse André Luiz abençoado, a gente muda de ideia. A gente começa a pensar melhor na nossa vidinha. Que você faça essa reflexão e até o próximo capítulo.